Olá pessoal, boa tarde, seja bem-vindo, eu sou Júnior Pimentel e hoje nós vamos estar abordando o tema legado. Nós vamos estar recebendo três pessoas incríveis, mulheres empreendedoras, a Jéssica Miller, a Ligiane Combrauer e a Cássia Júlia, e nós vamos estar aqui compartilhando sobre esse tema legado, como nós podemos marcar essa geração. Elas vão estar compartilhando aqui experiências de vida, tudo aquilo que elas viveram, enfrentaram e também como elas têm contribuído na área empreendedora. Então, eu te convido desde já, você que está chegando, seja bem-vindo. Envie esse avião para o máximo de pessoas possível, enquanto elas estarão entrando aqui comigo nessa live. Deixa eu chamar aqui a Jéssica. Olá! Olá, Jéssica, seja Não bem-vinda. sei se você me escuta bem. Estão me Não, estou ouvindo escutando? bem. Estou ouvindo. E aí, Ligiane, tudo bem? Tudo, Oi, tudo Deixa eu enviar, bom? deixa eu enviar o convite aqui para a tudo Cássia. jóia? Só um momento. Eu tentei abrir aqui pelo notebook, mas eu não tô conseguindo, não. Ah, também não consegui. Tudo. Vamos enviando aí, seja bem-vindo. Vamos enviar aí o aviãozinho para eu convidar aí umas 10 pessoas enquanto a Cássia chega. Vamos então. Falta mais uma, né, gente? Falta a Cássia Júlia. Isso. Aguardando só um. Que legal, Carol. Oi, gente. Então, vou ir me apresentando aqui. Meu nome é Jéssica. Eu sou aqui, então, de Santa Rosa, Rio Grande do Sul. Estou aqui para somar, então. Ó, será que caiu o da Liege? Ela tá tentando entrar pelo notebook. Deixa eu enviar aqui o Ah, convite para ela. vou ir falando, então. Então, a gente veio aqui, então, hoje, então, conversar sobre legado. Esse assunto que o Júnior trouxe, então, para a gente conversar. Acho bem interessante falar sobre isso, porque eu não pensava muito isso antes da minha transformação, né? Antes de eu descobrir a minha identidade. Então, depois da forma que eu encontrei minha identidade, me posicionei com o meu propósito, ficou tão mais fácil eu saber o que eu queria transmitir para as pessoas e deixar para elas como legado. E acho incrível. Vou deixar, aliás, agora também, né, se apresentar, senão começa a falar e não para. Esteja apresentando aí, Pedro, Eu sou a Ligiane. que a Cássia chega. Isso. Posso falar, Júnior? Pode falar, Júlia, fica à vontade. Tá, eu sou a Ligiane. Eu sou farmacêutica, moro em Fátima do Sul, Mato Grosso do Sul. Sou colega da Rosilda, que é a nossa companheira lá no grupo, né? E tô aqui no meu posto de saúde, estou no meu local de trabalho, ó. Tô dentro da farmácia onde eu trabalho. Eu fui para casa tentar participar da live por lá, mas as crianças estão muito ansiosas, eles não iam me deixar. Eu fui para a farmácia de novo. Aí, chegou Oi, mais Olha uma. aí. Chegou mais uma. Seja bem-vinda, Cássia. Obrigada. Então vamos lá, então Pode vamos começar se apresentando. Vamos começar pela Ligiane. Pode continuar, Júlia, deixa fica à ela. vontade. de novo? Então, sou farmacêutica, trabalho no SUS, né? Eu trabalho no posto de saúde aqui em Fátima do Sul. Eu estou trabalhando aqui nessa unidade tem 2 anos, mas eu estou na prefeitura já tem quase 9, né? Tenho 3 filhos, são muito queridos, muito ativos, e estou muito feliz em estar aqui com vocês hoje. Que bom. Se apresente para nós, Cássia, para todos te conhecerem. Eu sou a Cássia, general do Reino de Deus. Sou casada há 30 anos, tenho 4 filhos, 3 netos, e hoje eu estou atuando como empreendedora de acessórios de pet.
Show. Você está atuando nessa área? Que bom. Sim. Então hoje nós vamos abordar o tema legado, que a gente estava conversando sobre aquilo que nós desejamos deixar nas pessoas e para as futuras gerações. Tanto eu e você, nós participamos de instituição, participamos em vários lugares, e todo lugar que a gente vai, a gente acaba dando a nossa contribuição. E essa contribuição que a gente deixa, a gente acaba mudando o ambiente onde a gente convive, e dessa forma a gente acaba deixando uma marca nas pessoas, e também, como eu abordei aqui, para futuras gerações. E aí o tema que a gente ia abordar hoje seria também as nossas experiências de vida, e essas experiências elas podem ser tanto na questão pessoal, familiar, ou até na área de empreendedorismo, e como é que a gente lidou com essas situações e como eu e você hoje estamos contribuindo com a sociedade, com as pessoas, de que forma a gente está levando essa mensagem e como a gente quer ficar conhecido também, né? Não só nesse tempo presente, mas um dia quando eu e você partirmos daqui dessa existência. Então, quem é que quer começar primeiro falando? Pode ser você? Jéssica. E a gente vai passando de uma por uma e você vai contribuindo, falando um pouco, depois a gente abre para cada um e comentando um pouco. A minha história, então, eu trabalho na UTI adulta aqui no hospital, então, aqui de Santa Rosa. Eu sou técnica em enfermagem. A minha transformação, como eu sempre conto, foi bem na pandemia, ali onde eu estava bem triste, só queria dormir. E quando eu me encontrei de novo com a minha identidade, que eu entendi meu propósito, que eu tenho esse amor por cuidar, sim, das pessoas, eu amo o que eu faço, mas que eu podia entregar muito mais que isso, porque eu tenho outros dons, eu tenho outros talentos que eu havia escondido. Eu amo falar, eu amo transbordar na vida das pessoas, eu amo passar o conhecimento para elas, eu gosto de ensinar. Só que eu havia me travado, eu não conseguia falar, eu tremia, eu gaguejava, às vezes eu não queria me aproximar, a timidez, então me tirava um pouco de eu focar no meu talento, sabe? E quando eu comecei a tratar isso em mim, começou algo surreal, eu digo surreal mesmo na minha vida. Por causa que hoje eu vejo o meu relacionamento transformado, coisas que, tipo, eu não precisei lutar pra tipo, mudar, tipo, a força, assim, dizer pro meu marido, vamos, dá um tratamento de choque, que eu digo assim, de chacoalhar, olha, anda comigo, faz isso, faz aquilo. Não, foi acontecer de forma natural, foi as coisas acontecendo, assim, fora de sério, sabe? Eu era uma pessoa em ambiente, assim, do trabalho, uma pessoa estressada, uma pessoa rígida, sabe? Tipo, ou era 0 ou era 80, tinha que ser, não tinha meio termo. Sou uma pessoa que gosto muito de regra, sabe? E eu era rígida, assim. Até hoje eu dou risada, porque eu deixei até meu ambiente de trabalho mais gostoso de eu trabalhar. Sabe, aos poucos assim foi transformando tudo. A minha equipe hoje, eu me relaciono melhor com todos da minha equipe. Uma coisa que antes eu era meio tipo, eu não, como é que eu acho que eu de tanto eu ser cri-cri com as pessoas se afastavam de mim, sabe? Então, hoje eu não tinha amigos, hoje eu tenho uma família de amigos assim enorme. A 459 me acolheu assim de um jeito maravilhoso, eu tenho orgulho de todos vocês que eu conheci, sabe? Porque cada dia eu aprendo um pouquinho com cada um. E todas essas histórias, assim, tem mexido, assim, olha, tem me deixado mais à vontade para mim construir isso na vida das outras pessoas, sabe? Que nem, tipo, às vezes a gente comenta lá no grupo do 459 coisas que acontecem com a gente, né, de gratidão. E a história de cada um de vocês contada lá para mim, às vezes me dá um desbloqueio, assim, sabe? Olha que legal que essa pessoa deixou na vida daquela, sabe? Eu também quero poder deixar a minha história, assim, marcada na vida de alguém, sabe? Seja uma pessoa apenas, sabe? Eu sempre falo pro meu marido, se uma pessoa apenas for transformada,
eu sinto que eu já fiz a minha missão aqui, sabe? Então, eu acho que isso é muito interessante, assim. Vou parar de falar, porque agora eu falo, não deixo você. Não, fica à vontade. Vocês pode falar, fica à vontade, pode falar, fica à vontade, Ligiane, Cássia. Contribuir com essa colocação da Jéssica. É legal a Jéssica falar. Tá me ouvindo bem assim? Sim, aham. Eu acho bem legal porque eu também trabalho na saúde, né? E também, assim, eu sou bem sistemática com as minhas coisas, assim. Minha casa não é a mais organizada, é bem desorganizada, assim, mas assim, a minha rotina é bem organizada. Eu tenho hora para tudo, meu celular tá tocando para avisar a hora de entrar, a hora de sair, a hora de tudo. Tem que estar tudo meio sincronizado para mim. Senão não funciona. Eu não funciono se não tiver uma regra, se não tiver uma rotina. Se me deixar livre, parece que aí eu perdi o rumo, sabe? Eu preciso estar segurando alguma coisa assim, dizer, não, tem que fazer isso até tal hora e tal, bem organizado. Mas eu também me sinto bem mais livre agora em pensar assim que, claro, mantenho a rotina tudo, mas eu compartilho daquilo que você falou, de que você era mais distante, fria, sistemática e afastava as pessoas, né? Então, isso eu também percebi, assim, que como eu tenho esse perfil, às vezes meus colegas, eles meio que assim, poxa, Lidy, é meio dura demais, né? Podia pegar mais leve, né? Não fazia, assim, aquela amizade, aquele companheirismo, aquela coisa, sempre mais gelada. Mas, graças a Deus, que a gente vai mudando, né? Acho que depois de ter filho, a gente muda. Trabalhar no SUS me fez muito bem, né? Aqui, não sei se trabalho em particular no SUS, tem diferença na parte privada, mas trabalhei no hospital também, trabalhei na rede pública aqui na cidade, mas o SUS fez para mim muito bem, porque a gente tem que lidar com uma gama de pessoas, são muitas pessoas que nós lidamos, principalmente com uma faixa de renda mais baixa, né? Pessoas mais carentes. E aí a gente começa a perceber o quanto a gente pode contribuir para essas pessoas e a gente começa a perceber que a gente faz a diferença para as pessoas, né? No nosso trabalho. Então, eu também compartilho de você dessa situação assim de mudança no trabalho, de ser mais agradável no nosso trabalho, de construir uma equipe conjunta mais agradável. Então, acho que a gente está sendo bem parecida nessa parte aí. Verdade. Então, Fala, Cássia. eu vejo que o que o Júnior está falando sobre deixar o legado. Então, é algo assim que muitas das vezes a gente não... Aliás, eu mesma não importava com isso. Ah, eu vivi. Fui embora, acabou. Mas só que não. Isso é algo muito precioso. Eu tinha um pastor que ele falava assim, qual o legado que você vai deixar? Eu não dava importância nenhuma para aquilo. Só que hoje eu vejo o quanto isso é importante. Davi deixou legado, Paulo deixou legado, e tantos os outros, né? Deixaram um legado que ficou marcado e transforma a vida até a data de hoje. Mesmo depois que a gente partir, o legado que a gente deixar, ele vai transformar a vida. Então eu comecei a perceber isso e a entender o quanto é importante o legado que a gente deixa. Na casa o meu avô deixou um legado. Então, aonde a minha mãe mora, os irmãos dela moram, todo mundo respeita porque eram os filhos do Neca, que ele era chamado de Neca. Ou seja, mesmo sendo bravo como ele era, ele deixou um legado. Até a data de hoje, as pessoas respeitam, fazem de tudo para poder não tocar nesse pessoal por causa do legado que meu avô deixou, que ele era um homem bravo. Então, às vezes, eu não dava importância para isso, porque vivi, morri, acabou. Mas não, o legado a gente precisa deixar. E como a Lígia está falando sobre a área da saúde, de trabalhar com pessoas, não é algo fácil, não. Né? A gente sabe que trabalhar com as pessoas não é. Que cada um tem um pensamento. A Jéssica falando que não ficou chamando o marido dela, e hoje eu já tornei fazer isso.
querendo que o meu esposo caminhe junto comigo. Mas às vezes parece que eu esqueço, porque ele tem um jeito de ser, ele é aquela pessoa tranquila. E eu sou ao contrário. Acelerar. Eu quero fazer tudo assim, ó. E tudo no mesmo dia. Se eu vou na rua, eu quero resolver tudo. E ele não, eu resolvo uma hoje, amanhã, depois. Não, eu quero tudo. Então, assim, quando Não a gente nervoso. preocupa. Não, eu quero fazer um percurso e catar tudo. Quando a gente começa a entender sobre legado, sobre deixar o legado, a gente começa a ter uma vida. Eu comecei a ter uma vida mais produtiva, uma vida mais alegre, porque por onde você vai passando, você vai deixando um legado. Não é depois que você morre. Igual o Júnior falou, é por onde você passa. Então, quando você vai passando, você vai deixando o seu legado. E a partir do momento que eu compreendi isso, que não era depois que eu morresse, que era cada passo que eu dou, eu me transformei. Eu não mudei, eu me transformei muito. De 2018 para cá, eu tenho me transformado de uma forma gigantesca. Por quê? Eu não sei aonde, mas as pessoas me acham com cara de brava. E eu não sei aonde, mas me acham com cara de brava. Aí depois que começam a conversar comigo, falam assim, nossa, você é uma pessoa tão doce. E eu falo, aonde que eles acham essa braveza? Eu não sei. É o mal das mulheres generais. Eu acho que é o mal das mulheres generais, viu? Isso acontece com todas. Eu acho que todas que eu conversei. Então, assim, depois as pessoas começam. Então, a partir do momento que eu entendi que era cada passo que a gente dá, que eu dou, é que eu vou deixando o legado, isso transformou demais a minha vida. Eu, É muito eu acho, importante. eu acho, eu acho incrível assim, o que vocês ressaltaram, como nós temos aqui a oportunidade de estar com vocês. Três mulheres incríveis, que têm uma história extraordinária, que têm marcado já a geração e têm deixado um legado por onde tem passado. Então, eu vou estar só praticamente como intermediário aqui, porque eu creio que a O história de bendito vocês... Júnior tá com medo. sou bendito entre as O Júnior mulheres tá com aqui. medo. E aí nós vamos trabalhando nessa questão legado. Vocês colocaram muito a questão de vocês que vocês estão na área da saúde, trabalhando com SUS, no hospital, na UTI e na área farmacêutica e no serviço com pessoas, com público na área do empreendedorismo. E aí a história de vocês traz impacto, porque é um desafio muito grande para a mulher entre cuidar de casa, cuidar da família, do trabalho, tudo aquilo que ela tem passado, as dificuldades diárias, a correria diária. E assim, então eu creio que esse legado que vocês já estão deixando já tem marcado a geração de vocês. Também eu quero agradecer a presença de todos aí, a Selma, a Josi, o A Pet Jo. Laço, tá todo mundo que tá participando conosco aí. Não esqueça de enviar esse aviãozinho para 10 pessoas aí, dá o coração aí. Porque eu creio que hoje nós vamos aprender muito aqui, nós vamos aprender muito a compartilhar essas experiências de vida, como nós temos aplicado essa experiência na nossa vida diária, e também vamos falar também nessa área do empreendedorismo e também como é que nós estamos comunicando a nossa mensagem. Quando a gente trabalha com legado, é aquilo que a gente deixa nas pessoas e para a futura geração. Uma coisa que mudou muito a minha perspectiva de vida foi o período que eu passei pelo hospital. Eu fiz um período de 12 anos de tratamento renal e eu pude passar assim, muito tempo dentro dos hospitais. Depois eu fiz um trabalho social, tanto dentro dos hospitais como fora dos hospitais. E eu tive a oportunidade de conversar com muitas pessoas assim, nos últimos segundos da sua partida. E tanto na área do hospital de câncer, pessoas na fase terminal que estavam ali com HIV, com AIDS, e também algumas pessoas que assim, eu pude conversar assim, naquele momento que a pessoa vai partir. E toda vez que a pessoa vai partir, naquele momento ela sempre deixa uma frase, ela deixa uma lembrança, ela deixa algo que é mais importante para ela falar naquele momento, ela fala. E aí eu pude ouvir assim, frases incríveis. E essas frases, assim, de alguma forma, elas mexeram comigo
E também eu tive a oportunidade já em vida de celebrar alguns velórios, de fazer ato fúnebre. Então, nesse período que eu fazia os velórios e fazia o ato fúnebre, eu aprendi também muitas coisas. E quando eu estava também no cemitério ali naquele momento final, antes da pessoa partir, eu percebi que também se repetia um padrão em toda lápide. Toda lápide ela tem pelo menos 3 informações. Por isso que a gente vai trabalhar no legado. A primeira informação é o nome da pessoa. A segunda informação é uma frase que resume a vida. Então as pessoas colocam uma frase. Como é que aquela pessoa ficou conhecida? Porque a gente vai trabalhar sobre o legado, né? Como a gente quer ser conhecido, mas não só depois de partir, mas nesse momento. E o terceiro era a data de nascimento. Essas 3 informações tem em toda a lápide, que é o nome da pessoa, uma frase que resume a sua vida, e o terceiro é a data de nascimento e de morte. E aí eu observei que entre a data de nascimento e a morte tem um traço pequeno, que a gente chama de hífen. Então, quando eu vi aquele traço pequeno, eu percebi que aquilo era o tempo de vida. Então, o nosso tempo de vida ele é muito curto. Então, qual é a decisão que a gente tem tomado? Qual é o impacto que a gente está causando nos lugares que a gente está passando? O que a gente tem feito para mudar o ambiente, a nossa capacidade, os nossos dons, os nossos talentos, como nós estamos contribuindo por onde nós estamos passando. Então, se hoje eu creio que está sendo já essa live rica, eu quero aproveitar que vocês estão aqui e extrair o máximo de vocês perguntando como é que tem sido as experiências de vocês, como é que tem sido como é que vocês têm transformado essa experiência de vocês para agregar na vida das pessoas, essa vida de vocês que tem sido corrida entre mãe, esposa, trabalho, empreender, aí vocês que estão na área da saúde, estão na área do empreendimento, como é que tem sido esse desafio para vocês e como é que vocês têm vindo transformado essa experiência no legado? Aí eu passo para vocês de novo. Bom, ao contrário, agora começa pela Cássia, depois vamos começar pela Cássia, depois a Lígia e aí volta contigo, Jéssica. Sim, então, as minhas experiências, igual eu falei, às vezes eu quero resolver tudo. Mas eu tenho tido muita experiência fantástica. Em março de 2019, aquela palavra que fala lá em Romanos 12, 2, transformai os vossos pensamentos. Eu caminho com Cristo há mais de 30 anos, há quase 30 anos. E hoje é o que eu consegui entender. Porque há 2 anos atrás que eu consegui compreender o que é transformar os vossos pensamentos. Porque para mim transformar, às vezes a gente lê a palavra como transformar é algo que você vai lá, pega, está transformado. Não é. Transformar os vossos pensamentos é você tirar realmente as coisas velhas. Aquilo que você apagar, você nunca vai apagar. Mas você precisa transformar o que aquilo fez com você. Então, o negativo para o positivo. Então, eu comecei a transformar a minha mente a partir do momento que essa palavra acendeu dentro de mim. E depois que essa palavra que acendeu dentro de mim, hoje eu sou portadora do lúpus. Então, depois que essa palavra acendeu dentro de mim, hoje eu vivo bem. Porque o lúpus é uma doença autoimune e, na realidade, ela é uma doença mental. Infelizmente, ela é uma doença emocional. Isso, muito emocional. Então, quando eu entendi o que era transformar os vossos pensamentos, já há 2 anos que eu caminho bem. E nessa caminhada, nesse despertar do transformar, eu fui começando a mudar a minha vida, o meu jeito de pensar, o meu jeito de falar, o meu jeito de agir. Aí eu fui deixando de lado o que as pessoas vão pensar de mim, porque eu sempre caminhei com aquilo assim. Eu tenho um nome que eu zelo por ele. E esse nome não é Cássia Juliana, esse nome é Jesus Cristo. Então, eu tenho um nome a zelar. E a Bíblia fala que pelas pisaduras eu sou sarada. Não, então eu tenho que ser sarada. Eu comecei a pegar a Bíblia e falei assim, não, ela é para mim. Então eu tenho que zelar por esse nome, não é só não fazer coisa errada.
Eu tenho que zelar por esse nome para as pessoas verem Cristo em mim. Então eu comecei a despertar isso dentro de mim. Às vezes a gente fala muito, né? Eu já entrei, eu já saí, eu já pensei hoje assim, eu preciso deixar o Júnior falar também. Não, eu tô aqui só como intermediário, porque assim, ó, por exemplo, tu já comunicou essa questão de que tu tem lidado com lupus, né? Isso é algo delicado. Então, e eu falei, não, eu preciso caminhar bem. Eu tenho que caminhar. Se eu não fui há 8 anos atrás, então eu tenho que caminhar e caminhar bem. E quando eu me despertei, é algo tão fantástico a palavra de Deus, que uma coisa vai ligando à outra. Então, assim, aí quando a Bíblia fala, a paz que intercede a todo entendimento, eu falei assim, opa, peraí, eu preciso ter paz. E não é a paz que o mundo dá, a que o mundo dá é passageira. Então eu comecei a ver dentro de mim o quanto eu precisava ser transformada. Eu falei, Romanos 12:2 tem que agir na minha vida. Aí eu falei, não, isso tem que começar a mudar. Aí eu comecei a mudar. Simplesmente, com uma palavra que eu já li, a gente é meio exagerado em dizer, né? Uma palavra que eu já li mais de 500 vezes. Em março de 2018, ela fez assim, ó. Explodiu dentro do meu cérebro. E eu falei, mas nenhuma doença vai tomar conta de mim. Aí eu peguei e comecei a caminhar. Eu falei, não, pode ter uma dor de cabeça? Sim, mas passa. Mas a doença não vai. Eu não fazia duas coisas. Eu não penteava o cabelo e escovava o dente. Se eu fizesse os dois juntos, eu tinha que correr para o balão de oxigênio no hospital. E eu falei, eu não vou caminhar doente, porque pelas pisaduras de Cristo eu sou sarada. Então, às vezes, os médicos falam assim, poxa, se você não tivesse o diagnóstico, eu não dizia que você é portadora de lúpus, e um tanto de coisa. Eu falei assim, olha, eu posso até ter e fazer com eles o que eu quiser, mas eles não me têm para poder me maltratar. Isso aí. Não é verdade? Eu falei, Uau. eu não vou ter. Ah, você tem? Você quer falar que eu tenho? Mas eles não me têm, porque eu é que estou no comando. Então, Uau, assim, isso aí. a gente tem que começar. Eu falei, gente, eu preciso viver essa palavra. E viver a palavra de Deus não é ler. É isso. Não é verdade? Então, viver a palavra de Deus não é só ler, como o Tiago fala. Não seja somente ouvintes, mas ouvintes e praticantes. Então, assim, eu tenho vivido algo surreal na minha vida com Romanos 12:2. Sabe? Transformando. E a cada dia que passa eu falo, meu Deus, às vezes a gente quer algo muito para ontem, né? Mas eu falo assim, não, eu não vou mais forçar a borboleta e sair do casulo. Ela tem que passar por lá, transformação. Porque a gente pelo processo. A gente tem que passar pelo processo. Então, eu venho pelo processo e tenho visto que algo tem sido totalmente diferente, transformador na minha vida, sabe? E às vezes, quando as pessoas me procuram para poder perguntar alguma coisa, tudo, fala assim, essa mulher é assim, ela é assim, assim, assado. Aí eu falo assim, ai meu Deus, que eu alcance isso que eles estão falando. Eu recebo. Nossa, verdade. Eu recebo. Fala assim, eu tenho um amigo que ele fala assim, essa aí é a dona da sabedoria. Eu falo, toda sabedoria vem de Deus. Ou seja, então quando a gente começa a deixar a transformação, começar a transformação aqui, realmente as coisas começam a mudar. Verdade. Aí eu tô começando a transformar minha boca para falar menos. Não pode fechar a boca aqui, não, menina. Agora Temos que você abrir tem a que comunicar essa história. A gente tem que transmitir tudo isso mesmo. Eu acho que boca calada não dá mais, não. Olha, eu entrei, uma certa vez eu estava ouvindo, o que o Pablo falou, me parece que foi o ano passado. Acho que foi o ano passado que eu ouvi a primeira vez ele falando.
que o pior do seu conteúdo pode salvar uma alma. Isso me machucou. Nossa Deus, como isso me tirou o sono. Eu falei, poxa, e eu achando que eu não sei. O pior do seu conteúdo pode salvar uma alma. E depois eu me deparei com o fato foi até com o Paulo Vieira, ele falando que ele estava fazendo uma live, aí um rapaz estava na live dele, pegou e encaminhou para uma pessoa. E na hora, esse rapaz que recebeu esse convite do rapaz para poder assistir a live do Paulo, ele já tinha levado a família dele para outra cidade, voltou e já estava arrumando a corda para tirar a própria vida. Uau, O né? telefone foi e deu aquele toquezinho, ele pegou e foi ver. Quando ele viu, ele pegou e foi lá e abriu e começou a assistir a live do Paulo Vieira. Aí assim, é Deus. Paulo Vieira falou tudo o que estava acontecendo com ele. Aí o que ele fez? A lágrima, ele mesmo, o rapaz mesmo contando, a lágrima jorrou, ele acendeu o fogo de lenha, tirou a corda e queimou. Ou seja, às vezes parece bobeira, que eles ficam assim, envia esse aviãozinho para mais pessoas, curte a live, curte aí que o YouTube vai mandar. A gente está salvando a alma quando a gente aperta esse aviãozinho e as pessoas ouvem e falam assim, não, eu ia tirar a minha vida. E eu ouvi fulano falando isso e isso, e eu não tirei. Então, eu estou tentando, tá? Treinar a minha boca para ficar um pouco fechada, mas eu acho difícil. Não vai mais ficar, não. Vamos aproveitar que a Cássia falou para enviar um aviãozinho, vamos enviar esse avião, porque alguém precisa ouvir essa mensagem da Cássia. Envia para umas 3 pessoas aí. Pode continuar, Cássia. Então, amados, assim, eu tenho sido assim, muito abençoada lá no grupo, igual a Jéssica falou, que assim, cada hora tem um que posta uma coisa, uma experiência nova. Então, a Rita mesmo é uma que transbordou muito na minha vida. Assim, com a vida dela, ela mostrando as coisas dela, ela transbordou na minha vida com algo que ela simplesmente mostrou. Eu falei assim, ei, peraí, fulano também precisa saber disso. E despertou. A pessoa já estava assim, meio que caindo. Eu falei assim, olha, eu ouvi a live de uma mulher que está no grupo, tal, tal, e ela está assim, 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 assado. E eu não vi a lágrima no rosto dela. E ela está sempre sorrindo, conversando para cima. Porque não são os problemas que a gente enfrenta que vão dizer quem a gente é. É o que a gente sabe da gente que vai dizer o que a gente é. Aquela história que eu ouço muito dizer, não é o que faz com você que vai definir você, é o que você faz com o que fizeram com você. Então não é problema de saúde, não é problema financeiro, não é problema com família que vai te definir. Que a gente costuma muito julgar as pessoas pela aparência, né? O que é que ela faz, aí por trás você não sabe o que é. Então não é o problema, não é a saúde, porque o médico fala para mim, não fala? Sobre o relatório médico, sobre os exames, consta que tem lúpus, consta que tem vários tipos de doença. Mas quando olham para mim, o médico fala assim, não tem como falar assim, você tem. Pela sua aparência. Pelo seu físico, não tem. Até aquelas manchas, eu nunca dei. Porque dá umas manchas parecendo. Estava com defeito. Ah? Viu? A máquina está com defeito, está dando resultado errado pro teu médico, mulher. Aí eu falo com ele assim, não tem problema não. Deixa eles fazerem o que quiserem, o que importa é o que eu sinto. Eu tenho caminhado bem, eu tenho, todas as vezes, ontem mesmo eu estava conversando com o meu pastor, eu falei assim, pastor, eu tenho caminhado bem, porque ele me viu como eu caminhei, né?
Então ele falou assim, irmã, você tem sido muito abençoada por Deus. Eu falei, com certeza, eu tenho buscado viver o que a Bíblia fala, sabe? Então, quando Gênesis 1:26, eu falei assim, ei, eu sou a imagem do Deus vivo, ele mora dentro de mim. Ah, nada vai me parar. É muito gostoso. Eu acho assim, é um doce que não acaba. É, verdade. Isso foi importante quando tu falou sobre essa dificuldade que tu passou com o lupus, e tu colocou ali a primeira referência de mindset, que o pessoal fala que é algo contemporâneo, agora do menos de 100 anos, mas aí há 2000 anos atrás o apóstolo Paulo, quando vai escrever a carta aos Romanos, ele já coloca essa mudança de mente, né? Que é nous no grego, que fala de uma mudança da mentalidade, do pensamento, da estrutura da alma que excede das vontades, das emoções, que a nossa mudança ela começa na mente, a nossa mudança, a nossa forma de ver a vida. E a mente, a nossa mudança de mente, de pensamento, também ela passa pelo impacto emocional que é causado por alguma dificuldade, por algum problema que muda a nossa forma de ver a vida. E aí depois a gente começa a transbordar de alguma forma na vida de cada pessoa. Eu achei incrível essa parte que tu colocou aí, Cássia. E aí eu gostaria de passar para Lígia. Pode passar, Lígia. Fique à vontade para contribuir conosco. Então, é bem interessante, eu estava ouvindo aqui a Cássia falando de lúpus e doença crônica, né? E é com quem eu trabalho com doente crônico, paciente crônico. Eu Paciente trabalhei crônico? um tempo com um paciente crônico, porque a hipertensão, é diabético, da assistência básica, mas eu também já trabalhei com alto custo, trabalhei com paciente de lúpus também, na dispensação de medicamentos. Então, assim, eu conheço vários pacientes que têm lúpus, que têm artrites e que têm essas coisas todas. E aí, o que que acontece? Eu conheço pacientes que lidam bem com isso, que vivem bem e que fazem esse papel que a Cássia está fazendo, de viver aquilo que ela é e não aquilo que a doença faz com ela, né? Sem reclamar, sem murmurar, nada. E tem aquelas pessoas que não, que assim, vivem a doença, entendeu? Elas se entregaram para a doença e só sofrem a doença. Elas não vivem, elas só sofrem a doença. E aí foi isso que o SUS me deu, essa oportunidade de conhecer essas pessoas todas, né? E aprender com essas pessoas e ver o quanto cada uma delas reage, né? E aí começou a me espelhar, falei assim, olha, eu quero ficar parecido com esse senhorzinho aqui. Ele tem bolsa de colostomia, ele teve câncer de intestino, mas olha a facerice dele e vem aqui na farmácia, e ele não vem para a farmácia sem trazer uma sacola de fruta do sítio dele. E alegre porque ele está convivendo com a família dele, alegre porque tem poder, o prazer de estar com os netos, você está entendendo? E está com a bolsa de colostomia há anos. Tem uma senhorinha que usa uma bolsinha aos 10, 12 anos já, ela anda a cidade inteira com aquelas bicicletas de triciclo, sabe aquelas bicicletinhas de triciclo, assim? Ela anda a cidade inteira com aquilo. Cara, se eu quero ser assim, não interessa aquilo que você vai passar, como disse a Cássia. A gente vai passar por tribulações, né? Mas passando por elas, sejamos quem somos. Nós não estamos sozinhos, né? E, e foi observando essas pessoas tão diferentes, a maneira como é que elas lidam na vida delas, com as tribulações delas, eu fui entendendo e enxergando isso e vendo que a gente pode escolher quem a gente quer ser, né? A Cássia falou do avô dela e teve uma oportunidade que eu falei da minha bisavó numa live conclusiva, né? Contei a história dela quando veio da Alemanha e que ela perdeu uma criancinha, e teve que cuidar desse bebezinho morto para poder chegar no destino, poder enterrar. Eu contei essa história já. E, sabe, o meu avô, que era genro dessa minha avó, dessa bisa, ela faleceu com 92 anos. Ela faleceu lúcida, e o meu avô, um tempo depois, uns 10 anos depois, ele conversava com a gente e ele chorou. Ele falou assim, a minha sogra morreu bem de idade, bem boazinha, mas ela ainda me faz falta. Cara, o meu avô era turrão, e ele falar que a sogra dele faz falta,
Cara, que mulher é essa? Você tá entendendo? A sogra da Sal uma coordenação. Ela. Pensa! Não, mas pensa! Aí, eu pensando nessas coisas, assim, eu pensei lá na Ruth, na história de Ruth, né? A história de Ruth é fantástica, né? Porque ela cuidou da sogra dela, não foi isso? Mas o que eu penso na Noemi. Porque se a Ruth quis cuidar dela, porque ela era uma mulher maravilhosa. Porque a Ruth só quis cuidar da Noemi, porque a Noemi impôs nela alguma coisa que o próprio povo dela não foi. Você está entendendo? A Ruth só foi que a Ruth porque tinha uma Noemi que colocou isso dentro dela. Então, isso é aquilo que eu quero ser. Entendeu? Aquela pessoa que fala assim, nossa, aprendi, estou feliz, quero ser assim como aquela pessoa lá. Eu acho que isso é legado, né? Legado de transformar as vidas, fazer com que as pessoas se espelhem, assim como eu olho para minha bisavó, olho para minha avó, para minha mãe, olho para Noemi, também olho para Ruth, mas eu olho para Noemi. Eu vejo essas pessoas e falo assim, é assim que eu quero ser. Eu quero fazer com que as pessoas tenham vontade de viver, prazer na vida, né? Quando a gente chega a encerrar nosso turno aqui na Terra, chegar ao nosso horário de partir, ficar na eternidade lá com os nossos queridos, a gente vai usufruir da presença deles, né? E vai chegar, seja por meio de doença, seja pelo meio que for, cheguemos lá com dignidade, cheguemos lá com prazer de ter vivido, prazer de ter passado o que tiver que passar, né? Cada um de nós tem as suas dificuldades aqui, seja no trabalho, seja financeira, seja de saúde, mas qualquer que seja essa dificuldade, a nossa função é, como a Cássia disse, trazer o nome de Cristo na frente, honrar esse nome. Ele não morreu de graça. Ele não morreu para a gente ficar aqui passeando na terra, se divertindo, só sendo abençoado. Isso aí. Entendeu? Aquele sangue lá custou muito caro. Então a gente tem que honrar o sangue dele que ele derramou para nós. Foi sim para nos libertar. Foi sim para nos libertar da escravidão do pecado, da concupiscência da carne, para nos livrar do nosso próprio orgulho, do nosso medo, da nossa vergonha de estar aqui. Entendeu? Aquele sangue custou caro. E assim eu quero ser vista pelos meus filhos. Eles querem que meus filhos falem assim, nossa, minha mãe me ensinou. Entendeu? Meu genro, minha nora, eles falam assim, nossa, aquela lá valeu a pena conviver. Então, eu falo menos que a Cássia. Já encerrei meu turno, passo para a Jéssica agora. Fala mais que eu, Jéssica. Pegando assim da história de vocês, algo que até hoje de manhã eu fui fazer uma massoterapia e eu comentei para a massoterapeuta que é uma frase que mexeu muito com a minha vida, que é a gente morrer vazio, que é o Pablo fala muito, da gente morrer vazio, né? Deixar tudo que a gente tem em conhecimento, todas as coisas boas, a gente deixar realmente fluir na vida das pessoas, né? E quando eu acordei para a vida, assim, de novo, porque eu sou que nem a Cássia, eu gosto de fazer acontecer, sabe? Eu sou o furacão aqui em casa. E meu marido também é o mais calmo. Só que quando eu comecei tipo, que eu comecei a decair, assim, antes de eu achar minha identidade e tal, eu fiquei depressiva mesmo. Eu levei um baque muito grande, porque como eu era uma pessoa assim, sabe? Eu tinha já passado por muita coisa na minha vida, ressignificado muito, mas chegou num ponto que parece que eu desmaiei. Eu digo bem assim que eu morri mesmo, eu tava no caixão ali. E quando lá na UTI a gente fala muito sobre a gente reanima pessoas, né? Vocês sabem da reanimação e tal. E eu digo assim, que eu renasci para mim reanimar de verdade essas pessoas e trazer elas para viver isso, essa vida que hoje eu vivo, sabe? Essa transformação. Então, até quando eu me transformei, assim, eu coloquei lá no meu Insta, eu vim para reanimar pessoas. Como técnica em enfermagem, eu já reanimo com técnica, mas agora eu reanimo pessoas com emocional e com a ajuda de Jesus Cristo.
E quando eu falo assim, tipo, isso, sabe? Porque eu fui muito privada, assim, eu sempre vivi uma vida com Deus. Mas eu tinha intuito, assim, às vezes eu não buscava na palavra porque tinham pregado para mim que eu não era sábia o suficiente para mim ler a Bíblia, que eu tinha que ler a Bíblia com alguém do meu lado. Então me privou muitas coisas de eu aproveitar antes, sabe? Às vezes me diziam bem assim, tu não pode ler de tal jeito que tu vai interpretar de maneira errada. E eu fui me privando, porque eu sempre fui achando que eu não era capaz de buscar Deus da mesma maneira que aquela pessoa. E quando eu me libertei disso, que eu vi, sabe, que eu podia buscar e que Deus tem algo maravilhoso assim para mim, que Ele tem me entregado, que é eu falar isso de maneira assim que agora eu estudo assim, parece que Deus está aqui na minha casa todos os dias, sabe? Ele está presente comigo assim. Sim, Ele está presente assim comigo, sabe? Uma coisa assim que eu vi, olha, fazia, eu acho que uns 8 anos que eu não sentia, eu falava com Deus, tudo, mas eu não sentia, sabe? Não sei vocês, mas é um sentir, um abraço, uma coisa gostosa, assim, sabe? Ficar aquela presença, assim, que parece que te acolhe, sabe? Uma luz diferente na tua casa. E fazia muito tempo que eu não sentia isso. Desde que eu tinha saído da igreja, sabe? Que eu comecei a só buscar Deus em casa, sabe? E eu disse assim, meu Deus, sempre pregaram para mim que eu só ia poder encontrar Jesus na igreja, né? Como é que eu faço isso, Senhor? Eu quero sentir essa presença, né? E com o Pablo eu comecei a buscar na palavra, sabe? Buscar, e eu sentia aquilo tudo, sabe? Quando eu ia no monte orar, eu sentia em casa, sabe? Eu sentia a presença de Deus me acolhendo, sabe? Um agir maravilhoso. E eu vi que eu não precisava falar nada, eu precisava só demonstrar, que nem a Cássia falou, através do que estava acontecendo comigo, que eu fui mudando, sabe? Demonstrando, o ambiente inteiro foi mudando aos poucos, sabe? E eu fiquei assim, meu Deus, sabe? É isso que eu quero viver, é isso que eu quero passar, é dessa forma que eu quero reanimar as pessoas. Só que às vezes a gente quer fazer que as pessoas façam que nem nós. Vamos lá. De uma forma, né? E aqui em casa, meu marido também em casa é igual o teu, assim, calmo, zen, cada dia um passinho. Acho que até ele tá na live, ele deve estar escutando. Cada dia um passinho, vamos fazer devagarinho, o que vai acontecendo e tal. E daí eu disse assim, Senhor, sabe, move esse homem, eu preciso. Era. Eu disse para o meu esposo assim, eu falei assim, você é atleta, atleta corre. Mas eu não acredito assim, na hora que eu falei para ele assim, olha, hoje a gente vai fazer isso, isso, isso e isso. Aí, como eu tinha live, eu fui ajudar minha mãe, que eu tô aqui na casa da minha mãe. Ok, eu falei, pode ir tranquilo que vai dar tudo certo. Pronto, já resolvi tudo, tô aqui na live, tranquilo. Parece assim, se você for colocar no papel pontinho por pontinho, dava não. Não dava. E eu falei assim, olha, eu não vou cedo, porque eu não vou eu não vou ficar o dia todo. Eu não vou cedo, eu vou depois do almoço, vamos fazer almoço, almoçar, daí a gente vai pra rua. Porque eu trabalho no fundo da minha casa. Aí ele pegou e falou assim, mas você quer fazer tudo isso? Eu falei, eu não vou fazer tudo, eu só coloquei um pouquinho. Aí ele... E é tipo... Imagina como que eu não quer fazer tudo. Né? Coitado. É bem isso. E daí, tipo, eu fico pensando, né? Que, tipo, eu quero fazer, então, assim, e eu quero que as pessoas me acompanhem, sabe? Daí teve uma palavra que eu achei muito interessante, que é sobre a gente, no ato da gente pregar, né? Da gente falar do amor, desse amor que a gente tem por Deus, né? Não tem como se tu não viver, sabe?
E só dessa pessoa e mostrando aos pouquinhos no teu ato de agir com a palavra, né, de fazer o que está escrito, né, viver as escrituras, tu já transforma aquela pessoa. Então eu comecei a não falar mais, sabe? Eu comecei a ficar quieta. Eu falo, né, o que a gente tem que fazer e tudo, mas eu fico quieta e entrego realmente para Deus, sabe? Deus, né, tu trata de avisar esse homem para caminhar logo. Eu tô correndo. Ou, tipo, às vezes eu quero muito reanimar as pessoas com quem eu trabalho, sabe? Para elas buscarem algo, sabe? Para elas se agarrarem nisso também. E daí mas eu tenho que mostrar para elas como eu mudei primeiro, sabe? Como eu estou diferente. Não é empurrando, sabe? Então é um processo, é tudo bem devagarinho. Lá no hospital eu costumo dizer para os pacientes que eu cuido assim, que eles perguntam muito da recuperação, né? Será que eu vou dar alta e tal? Eu falo assim, calma, é passinhos de formiga. Você chegou, você vai dar passinhos de formiga até você conseguir sair. Então vamos cuidar bem da sua recuperação e daí você vai sair. E daí você vai me dar tchau e vai vir aqui dar graças a Deus que você saiu. Mas são passinhos de formiga, né? Não é um passão longo, grande que você vai dar agora. Então é tudo um processo, sabe? E eu vejo assim que nesse processo, antes eu era bem que queria pular as fases, sabe? Queria logo estar com tudo pronto. É isso, pronto, eu já sei o que vai dar, é isso que vai fazer. Mas não é assim, sabe? É tudo devagar. Hoje, que nem como mãe, que nem o Júnior perguntou como é que a gente dá conta de tudo, realmente não dá conta de nada. A gente vai no processo. No processo. Eu tenho a minha pequena aqui do lado, a gente interage com ela, vou fazendo as coisinhas devagarinho, às vezes eu desligo, muitas vezes eu não consigo entregar, né, meu conteúdo na rede social, porque eu fico com ela, às vezes eu me cobro mais como mãe para dar mais atenção para ela, costumo dizer para o meu esposo, eu acho que eu não estou sendo mãe o suficiente, às vezes eu converso com ele e digo, sabe, porque eu sinto que falta ainda alguma coisa. Mas na verdade, então, eu me esforço, sabe? Se esforçar para isso. Daí eu trabalho à noite, é complicado porque eu tenho horas para descansar. Às vezes eu não consigo, né? Que nem eu falei, o Júnior, a gente se encontrou de madrugada num estudo, né, Júnior? E acabou assim que, tipo, a gente confunde os horários quem trabalha de noite, então eu acabo trocando, só que eu preciso também descansar. E para mim, às vezes, as 7 horas de descanso é excelente, sabe? Então, às vezes, não consigo acompanhar muitas lives, mas acompanhando a vida de vocês, que nem eu digo, eu continuo a minha transformação, sabe? Todos os dias. E é maravilhoso, assim, eu só tenho a agradecer a Deus, em primeiro lugar, a todas as coisas que Ele tem colocado na minha vida, a todas as pessoas que Ele tem, assim, permitido que transbordem na minha vida e eu transborde na vida delas. É uma troca mútua, assim, de um amor maravilhoso que eu nunca tinha vivido antes, com pessoas que eu nunca imaginei que eu ia conhecer em cada cantinho, né, desse mundo afora. Eu me sinto, assim, achegada na casa de cada um, sabe? Eu sinto um carinho tão grande, assim, por cada pessoa com quem eu converso. Eu vejo pessoas abrirem a boca e falarem desse amor tão grande, sabe? Que eu tinha medo de abrir a boca e ser mal interpretada, e hoje eu não me seguro mais. Por isso que eu digo, não vamos se calar, não. Se tem pra falar, fala tudo. Né? Mas eu, tipo, não me canso, sabe, de dizer não. E eu dou graça, sabe? E agradeço, assim, não tem resposta, assim, na minha vida, assim. Eu tenho histórias, assim, que eu superei muita coisa, sabe? Não é agora que eu vou fechar minha boca e mostrar para as pessoas que elas podem superar também, sabe? E é isso. Vou deixar o Júnior falar também, senão eu não deixo o bendito fruto falar entre as mulheres. Assim, a gente não combinou, mas
Está sendo incrível esse encontro porque conseguiu reunir pessoas da área da saúde, pessoas que estão trabalhando na área de UTI, na área da farmacêutica, com atendimento no posto, com problema de saúde, e aí as histórias elas estão se conectando. E aí eu anotei algumas frases de vocês aqui, que eu vou fazer essas frases aqui para vocês colocarem a contribuição em cima dessas frases. Mas quando vocês falaram, estavam falando sobre legado, e aí eu tinha comentado que vocês que estão na área da saúde aí, tendo contato diário com pessoas que estão com problema de saúde, e estão passando aquelas lutas diárias, problema diário, vocês colocaram muito bem isso daí. Eu estava recordando que, como eu tinha comentado, que antes de partir a pessoa sempre fala aquilo que é mais importante. Aquela frase que é mais importante. Eu vi pessoas antes de partir ali naqueles últimos segundos que pediram para me levar um perdão para a família, que pediram coisas assim que a pessoa teve a vida toda para fazer e não fez. E naquele último minuto ali quer pedir perdão, não teve coragem, às vezes a questão do egoísmo da pessoa, de não reconhecer o erro, a falha. E aí eu recordo quando, antes de Jesus partir, o que ele fez? Ele fez aquele jantar. Ele chamou os discípulos e fez um jantar. Quando a gente quer demonstrar o amor pelas pessoas, que a gente tem carinho, a gente sempre, vocês mulheres praticamente também, são principais, sempre faz um jantar. Cozinha, faz aquele almoço especial. Quando a gente quer receber alguém que a gente ama, de uma forma de demonstração de amor, a gente precisa fazer um jantar para reunir. Eu me recordo muito da minha saudosa mãe, que foi uma pessoa incrível, uma pessoa espetacular, que me deixou um legado assim. Eu digo assim que o maior legado de transformação assim, ela causou na minha vida. Eu tenho memórias incríveis dela, a forma que ela me cuidava, a mensagem que ela transmitia, os ensinamentos dela, a forma dela ver a vida, assim, ela me marcou assim. Eu tenho marca em todo o meu corpo, na minha mente, no meu coração, na minha mãe. É uma mulher assim, foi uma mulher extraordinária no período que eu vivi com ela aqui na Terra. E aí eu lembrei, parafraseando essa história, eu lembrei da história quando Jesus reuniu. O discípulo, ele faz o quê? Ele faz um jantar para demonstrar o amor, o carinho, aquele afeto. E aí ele faz um ato que ele quer comunicar uma mensagem. Ele lava o pé dos servos ali, do discípulo, porque dentro daquela cultura, o mestre não lavava o pé do servo, o discípulo. E aí eles meio que estranharam. E ele disse assim, eu estou dando exemplo, e da mesma forma que eu estou dando exemplo, eu quero que vocês façam. Ele está dizendo assim, eu estou comunicando uma mensagem. Eu vou morrer, daqui a pouco eu vou morrer, mas eu estou deixando um legado em vocês. Eu estou passando uma mensagem para vocês. Da mesma forma que eu servi vocês, sirvam as pessoas. Esse eu acho que é um dos maiores legados, tanto para a minha vida, como para a vida de todos vocês que estão aqui na live. Nós estamos aqui na Terra para servirmos as pessoas, servirmos com amor, com os nossos dons, com os nossos talentos, com a nossa capacidade. Nós somos ativadores para resolver problemas das pessoas, tanto da ordem emocional, da ordem física, de trazer soluções para a humanidade e que a gente possa servir diariamente. E as frases que eu peguei de vocês aqui, que eu vou passar para vocês, para a gente estar caminhando aí para o final, e aí vocês possam colocar, que foi a frase que a Ligiane falou, assim, viver aquilo que ela é, e não aquilo que a doença ou o problema faz. Essa frase aqui foi incrível. Outras que vocês falaram, escolher o que queremos ser. Morrer vazio, deixar tudo aqui, fazer acontecer. E por fim, as nossas atitudes falam por nós. As nossas atitudes, elas falam por nós. Dentro dessas frases que vocês colocaram, eu fui pegando aqui, qual é a mensagem que vocês querem comunicar em viver essa questão, de viver essa essência, de viver esse propósito, ou marcar as pessoas para deixar um legado? De que forma vocês têm feito isso ou desejam fazer isso? Começa, Lídia. Eu acho assim, eu tenho em mente isso há bastante tempo já, na oração do Pai Nosso. Estou dando um eco, vocês estão ouvindo esse eco? Está ouvindo o eco ou não? Não. Não? Passou. Tá, a oração do Pai Nosso. Venha o teu reino. Né?
E o que eu entendo desse venha o teu reino é que não assim, venha o teu reino através de nós. A gente trazer o reino de Deus na terra, na nossa existência. Fazer com que as pessoas que vivem perto de nós se sintam mais perto de Deus. Entendeu? Fazer com que a vida das pessoas perto de nós seja uma vida melhor. É uma vida com doença? É uma vida com doença, mas ela não é uma vida de morte ou de tristeza. Entendeu? Fazer com que a vida vale a pena e fazer com que nós possamos abençoar as pessoas, a nossa função. A gente não está aqui de passeio. Tá? Então, o meu legado para os meus pacientes, que eu quero dar para eles, é: você está doente? A gente vai te cuidar, enquanto você precisar. Todos eles, um dia, vão para o céu. Eu vou perder. Você está entendendo? Porque ele falando de uma coisa, tendo outra, um dia a gente vai se encontrar no céu. Eu tenho essa noção de finitude, entendeu? Mas, enquanto eu estiver proporcionando para ele qualidade de vida, eu estou trazendo o céu para ele aqui agora. Tá entendendo? Eu acho que é isso. Naquilo que é o meu trabalho, né? Na minha casa, a minha obrigação com os meus pais, com os meus filhos, é fazer com que a vida deles seja melhor porque eu estou ali. Né? Então, a minha função é fazer com que a vida das pessoas seja melhor, seja mais agradável. A minha função não é infernizar meus filhos, entendeu? Não é fazer da minha casa uma vitrine. Tá uma bagunça aquilo lá. Vocês não têm noção. Tem um guarda-roupa desmontado, tem roupa esparramada, fizeram uma auê lá. Isso vai se ajeitar, né? Tudo se ajeita. Mas a minha função como mãe é fazer com que a vida deles, que o crescimento deles, espiritual, emocional, seja bom, seja agradável, seja próspero. A minha função como mãe não é fazer a vida deles ser um mar de espinhos. Né? Então, aquilo que Deus me dá para fazer, que eu faça com carinho, com cuidado, com amor, e as pessoas que Deus me der, que eu possa fazer com que aquela vida seja mais agradável enquanto estiver comigo. Entendeu? Acho que é isso. Próxima, Cássia. Já encerrei, eu falo pouco. Aí você dá para mim. Lógico. Então, o que eu vejo, igual eu falei no início, a gente tem um nome que a gente carrega. E esse nome que a gente carrega, a gente precisa zelar por ele sempre. Não é só hoje ou amanhã. E eu achei interessante que a Lígia falou sobre a oração do Pai Nosso, e é verdade. Venha a nós o teu reino. Como que é o reino do Deus Vivo? A gente, logo lá no início da caminhada, a gente, na fé cristã, a gente aprendeu que a gente ia ser feliz no céu, no céu que a gente ia ser feliz, no céu a gente não ia chorar mais, seria no céu. Mas só que a oração do Pai Nosso fala: venha a nós do teu reino. Ou seja, a gente precisa viver o céu aqui. Para quando a gente partir, a gente só ir e ficar na eternidade. Mas o céu a gente tem que viver aqui. E eu acho isso muito interessante. A gente tem que viver o céu aqui. Porque como que eu posso dizer para você que ir para a praia é muito gostoso se eu nunca fui? Se eu nem conheço uma praia, não, a praia é linda, a praia é maravilhosa. Você já foi? Não. Então como que eu posso dizer de algo que eu não sei, de algo que eu nunca vi, de algo que eu nunca vivi? É muito difícil essa história que a gente leu na Bíblia. Não, a gente viu na Bíblia, a gente conhece, a gente sabe o que é o reino, a gente sabe o que é pelas pisaduras, eu sou sarado. A minha paz eu vos dou. Então a gente precisa viver esse reino para quando a gente falar, não, aí a pessoa fala assim, às vezes você não precisa abrir sua boca. As pessoas falam assim, ela vive esse reino.
Então, a gente precisa viver o reino de Deus. Então, diante das frases que você falou, Júnior, o melhor é, eu vivo esse reino, sabe? Eu vivo esse reino. E a partir do momento que você vive esse reino, você pode estar sozinho assim, já tem um mês que você está numa praia deserta, mas você tem paz, você não se sente só, a tristeza não invade o seu coração. Eu tenho sentido essa paz, essa alegria dentro de mim. Eu gosto muito daquela canção, Sinto Fluir. Então, eu descobri lá em João, aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. É muito bom. É viver o reino de Deus aqui antes de partir para a eternidade. Eu parei, encerro por aqui. Sinto fluir o poder de Deus sobre as nossas vidas nessa vida. Eu até anotei aqui que eu acho que é isso que vocês duas falaram, que é o meu legado, é a gente examinar o nosso coração para deixar fluir todo esse reino, né, na vida das pessoas. E é uma luta constante para a gente manter esse coração limpo. Eu digo porque não é fácil, a gente é ser humano, às vezes a gente dá um passo e trupica, né? Mas a gente está em constante querendo limpar para deixar bem limpo para o Senhor habitar aqui e poder usar bem a nossa voz, né? Nós falarmos e edificarmos, não destruirmos nenhum lar, né? Então, eu creio, assim, que o legado que eu quero deixar é as pessoas examinar o coração, né? Não deixar, assim, aquela sujeira ali alimentar essas coisas ruins, limpar logo, para que Deus habite ali naquele lugarzinho e que ela viva algo extraordinário, como essa fonte de água viva, que é o Senhor, na nossa vida, e que deixe fluir, que não se prive de abrir a boca ou de ouvir, que é maravilhoso, né? Todos esses dons que Deus já nos deu de ver, ouvir, né, e falar. Eu acho que seria isso, assim, eu vou ser bem breve, porque eu tô com vontade de chorar já, de tanta coisa que carregou aqui, assim, tá uma emoção muito grande, assim, porque eu vi a essência aqui hoje. Eu fico emotiva, gente. Eu vi a essência aqui hoje, pessoas assim que, vocês não têm noção do bem que vocês fazem. Eu acho que na vida de cada um, Deus tem transbordado na vida de vocês, porque sabem que o que Ele entregar, Ele não vai, vocês não vão deixar aquilo parado, sabe? Que vão continuar ali firme e forte. E se a gente veio, é porque a gente é guerreira e a gente sabe das coisas. Que mensagem linda vocês estão compartilhando. A experiência de vida de vocês, a experiência que vocês têm nessa área da saúde, o impacto que tem causado a convivência com as pessoas e principalmente a rotina diária de vocês, que, como eu falei no começo, não tem sido fácil, né? Entre ser mãe, entre a função que vocês exercem no trabalho, algumas de vocês que estão, né, nessa área de empreendedorismo, e essa transformação em vocês estarem diariamente compartilhando esse amor que tem no coração de vocês, transbordando para as pessoas, para que de alguma forma vocês possam deixar o legado de vocês, marcar a vida das pessoas. Eu faço uma pergunta para vocês, pessoal que está aqui na live também pode fazer pergunta aqui ou mandar aqui na caixinha de perguntas, vocês que estavam conosco aqui durante a live. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Como vocês resumiriam a história da vida de vocês ou em uma frase? Qual é o legado que possa resumir uma frase? Pense aí. Não para colocar na lápide, porque não vamos viver muito ainda. Mas como você quer ficar conhecido nessa geração? Qual é o impacto que você quer causar? De alguma forma que possa transformar
o ambiente tanto familiar, sociedade, o impacto social, o cuidado com a natureza. Como é que vocês resumiriam em uma frase? Eu vou falar então porque veio uma coisa na minha cabeça, tá? Não importa quantos tombos, quantas tribulações passarem na tua vida, se levante cada vez mais forte. Acho que é isso. Eu acho que na minha lápide pode ter escrito assim, viver uma vida digna. É isso que eu quero. Viver uma vida digna. Vai passar dificuldade, vai passar o que for, mas a dignidade ela segurou as pontas. Olha, a minha irmã uma vez disse para mim assim, algumas vezes, uma das minhas irmãs, né? Ela falou assim, mulher, você é como um bambu, você enverga, mas não quer. E eu gostei dessa frase. Eu falei, isso é para mim. E de fato eu sou assim. Já enverguei, mas não quebrei. A morte me visitou, mas eu não fui. A doença tentou me parar, mas eu não parei. Então, assim, eu costumo dizer que uma semana passou na minha vida e eu não vi. E mesmo ali, eu não parei. Então, para mim, a minha frase fica: essa não desiste. Porque só a gente sabe do que a gente passa. Então, quando ela me disse, você parece um bambu, enverga, mas não quebra, eu guardei isso para mim. Eu não desisto. É isso aí. Olha, é muito especial aqui cada frase de vocês que resume a história de vida, porque é só um capítulo, né? Vocês ainda vão construir uma história linda. Diariamente, vocês vão deixar registrado isso nas pessoas e também vocês vão deixar registrado de alguma forma em livros que vocês estão escrevendo aí, que eu já sei também que vocês estão escrevendo livros. E vocês vão comunicar essa mensagem através do livro, nas pessoas, nos filhos de vocês, na geração de vocês, nas pessoas que estão ouvindo a live, e vocês estão, esse transbordo como vocês colocaram, sobre o reino, sobre o amor, para que de alguma forma possa ficar guardado no coração das pessoas. Para mim, aqui, como o bendito entre as mulheres, foi uma honra, está sendo uma honra participar com vocês. O pessoal está deixando pergunta aqui. Deixa eu ler alguma aqui. Algum comentário. Passou rápido aqui. Faça o seu melhor todo dia com humildade, com caridade. Fora da caridade não existe o amor. Faça o seu melhor todo dia. Foi aqui que nós possamos fazer o nosso melhor todo dia. É uma decisão nossa, é uma escolha nossa. Como a gente tratamos hoje no tema sobre o legado, eu queria passar para vocês as considerações finais para a gente estar já encerrando essa live. Nós começamos com quem? Quem é a primeira? Encerrar? Bom, vamos encerrar então. Gente, foi muito legal estar aqui com vocês. Foi a primeira live que eu fiz aqui com o grupo. E me senti muito feliz e acolhida por ter participado e por ter ouvido a história da Cássia e da Jéssica. E agradeço muito porque vocês estão nos abençoando, tá? E livrando a gente do mal e livrando a gente do pecado e cuidando do nosso coração com a história de vocês. A gente vê a Cássia não reclamar da dor, não reclamar da doença, vivendo uma vida em abundância, né, Cássia? E para mim isso é uma alegria poder ver isso no paciente, numa colega, numa amiga, numa irmã, e como referência. Te agradeço muito por viver assim, tá? Jéssica, vou te conhecer lá em Santa Rosa qualquer dia, porque tem parente lá.
Eu acho que travou. Eu Você, quero Cátia. agradecer por ter participado com vocês da live. É a minha primeira do grupo no 459. E eu tenho me destravado muito só de ver vocês. Vocês têm contribuído muito na minha vida, eu tenho acrescentado demais. E assim, fico muito feliz de ter conseguido participar. É a minha primeira. A primeira de milhões de likes. Né? Deixei o Júlio falar. Muito obrigado, viu, Júlio? Gente, gratidão por ter participado da live com vocês. E agradeço a todos que foram entrando, que assistiram a live, pessoas que a gente convidou. Então, eu agradeço a cada um que esteve presente na live com a gente e agradeço a Gabi, porque quando eu mandei, estava lá no grupo da Keila, no Instagram da Keila, e ela falou, quem precisa de ajuda? Eu falei, eu. E a Gabi me enviou o link do WhatsApp e ela tem sido bênção também na minha vida. Qualquer coisa que a gente precisa para a Gabi, se ela souber, ela está à disposição. Eu tenho sido muito acolhida no grupo 459. Gratidão por ter participado da live. Deus abençoe cada um de vocês. Bom, eu quero agradecer, então, agradeço a todos, né, que fizeram essa live. Até eu comentei com a Lídia que eu também estava ansiosa, né, Lídia, uns minutinhos antes da live, não sei se era ansiedade de saber como é que ia ser isso com o tema e tal, de preparação. E, na verdade, foi um transbordo tão lindo, né, que fluiu. Que fluiu, saiu aquele nervoso. E todos os dias são assim. Queria agradecer pela vida de cada um, a cada pessoa que passou aqui, mesmo as que não ficaram, mas todos que passaram, e principalmente os que ficaram com nós até o final. Se teve, eu acho que teve algo muito importante, se você ficou até o final, é porque você precisava também ouvir, né? De alguma maneira a gente ajudou, né? Você. Queria agradecer a Gabi, porque se não fosse a Gabi, eu acho que isso daqui também não estaria acontecendo, né? Que foi uma incentivadora por essas lives aqui. É uma pessoa maravilhosa e tem ajudado muitas pessoas, né? Uma mulher, uma general do reino, assim, tremenda também, como nós. Então, é só isso. Eu só tenho a agradecer, assim, muito, muito, muito. Se eu pudesse, eu dava aquele cheiro, assim, aquele abraço gostoso em cada um de vocês. Porque eu sou muito assim, tá, gente? Não repare, eu sou meio doidinha. Mas é isso aí. Então, gratidão. Eu quero deixar também minha gratidão. Foi uma nobre honra participar dessa live com vocês, Jéssica, Ligiane, Cássia. Eu aprendi muito com a história de vida de vocês e esse legado que vocês estão construindo, que nós possamos, como a gente colocou no legado, que a gente possa deixar algo nas pessoas e para a futura geração, que a gente possa, de alguma forma, através do amor, a gente possa transformar o ambiente, comunicando a nossa mensagem, o nosso serviço e as nossas ações. Vocês são muito especiais, foi uma honra conhecer vocês aqui. Espero em breve um dia a gente vai estar se reunindo todos aí em algum restaurante, em alguma capital aí aqui pelo Brasil, ou aqui em Florianópolis, ou em São Paulo. Vamos estar fazendo junto aí com todo o grupo do 459 para fazer aquela comunhão, né? E a Gabi, que tem sido uma pessoa importante nesse processo do grupo aí do 459. Eu tenho certeza que essa live vai ficar salva e a gente pode enviar depois para as pessoas que vão poder estar assistindo. E que eu e você possamos deixar esse legado gravado. Nós somos transformadores de vida. Nós estamos aqui para impactar vidas e transformar a história. Foi uma honra conhecer vocês. E até a próxima. A Rosilda colocou, poxa, agora que eu cheguei no final. Gente, eu queria avisar também, aproveitar e avisar. Fica à vontade. De madrugada, tá? Eu não consegui dormir e acabei estudando, pegando a Bíblia e indo estudar.
E encontrei esse parceiro, então, o Júnior, de madrugada, estava também acordado, estudando, e a gente trocou uma ideia e Deus entregou algo para mim. Eu já tenho um quadro no Instagram, que é o Descascando Abacaxi, que até a Gabi vai participar agora, no dia 31, conto com vocês, que é falando sobre casamento. Mas Deus me entregou, então, algo que é um café da tarde, onde a gente traz uma palavra bíblica e a gente debate isso, né? Conversa de como a gente pode colocar a palavra, né, em ação nas nossas vidas. E daí eu vou estar, então, nesse primeiro momento, eu vou fazer no Instagram, né, essa primeira live, mas o meu intuito é de fazer as lives no Facebook, porque Deus entregou isso para mim trabalhar também com outra plataforma, com outras pessoas. Então, eu também quero convidar vocês, né, então, com o Júnior na sexta-feira. Não é sexta, né, Júnior? Agora não lembro, mas é sexta, às 16 horas. Então, da gente tá trocando um papo com Deus mesmo, da gente trazer a palavra e a gente tá conversando. Foi até bom a Jéssica colocar, porque no começo a gente falou muito rápido e as pessoas ainda estavam entrando. Então, antes de encerrar o encerrado, a gente comunicar um pouco aí para o pessoal que está na live aí o que você faz, se tem os projetos que você está executando. Vamos compartilhar um pouco de forma resumida o que você faz, quais os projetos, se tem alguma coisa que você está fazendo e você quer compartilhar aqui para que o povo possa saber e para acompanhar ou seguir. Fica à vontade. Pode falar, Lígia, de novo. Cara, eu tô focada na minha família agora, sabe? Eu tô num tempo diferente, né? Tô num tempo eu mudei de estado civil faz um ano, então, assim, o meu foco é minha família mesmo, né? Eu tô trabalhando aqui, tô trabalhando nas redes sociais, tô aprendendo sobre isso e focando nos meus filhos. É minha prioridade total agora. Prioridade, projeto Ligiane Família. Você que quer esse projeto de família, siga a Ligiane. Cássia? Olha, agora no momento meu projeto está trabalhando com mulheres. Mas o que eu estou estudando, me aperfeiçoando, buscando, tratando na área emocional, uma palavra meio pesada, né, que tem sido muito forte hoje, em relação ao suicídio. Em prevenção, melhor dizendo, a suicídio. Porque isso é algo que veio muito, bem lá de trás na infância. Então, assim, quando eu passei por um momento e também consegui ajudar uma pessoa no Facebook, até onde eu sei, ela não tirou a própria vida, através de algumas palavras que eu consegui transmitir para ela. Então, eu vim trabalhando isso, tem alguns livros já, estou para fazer um curso no Corpo de Bombeiro sobre prevenção de suicídio. Só que eu não fui aprovada, no primeiro agora, eu não fui aprovada para fazer o treinamento. E vou voltar a trabalhar com mulheres. Mas o meu projeto mesmo, o meu propósito é trabalhar na prevenção ao suicídio. Espero que o ano que vem o Corpo de Bombeiro não me negue. E olha que é online. Show. Eu não fui... Agora que eu estou falando, porque tem uma lista, tem uma ficha para você preencher. Aí eu preenchi todas as coisas que você está falando. Eu acredito que possa ter sido por causa do lúpus, que é uma doença autoimune. Então, eles trabalham tudo isso. Eu falei assim, tudo tem o tempo de Deus. Se não for agora, vai ser o tempo que Deus permitir. Mas é isso aí. E no momento eu trabalho para a PET. Não vai dar certo. Então, vamos encerrando agora. Queria mais uma vez agradecer a participação de vocês e até a próxima live. Foi uma honra. Tchau, tchau. Beijo, pessoal.